Bom, boa noite, tá 7h01, vamos começar aí, tá certo? Tá conseguindo ouvir? Boa noite, tá conseguindo me ouvir? Parece que tá tudo ligado, tá? Bom, então vamos lá. Bom, o encontro de hoje, nós vamos ver o mindset, né? A atitude mental que os investidores de sucesso têm. Então, é interessante porque o processo que eu estou procurando passar para vocês é um processo longo, é um processo onde você muda a atitude mental para, consequentemente, colocar em prática, né? Senão também não adianta sem praticar. Só teorizar não adianta, isso que nós estamos discutindo. E ao longo do tempo, então, com essa prática, você conseguir o sucesso. Tá? Não é de uma hora para outra, em nenhum momento eu falei isso. Eu, particularmente, não acredito em nada que se diga milagroso, tá bom? Então, é um processo que demora, esse processo de acumulação de ativos. Né? Ativos são objetos que geram renda, renda passiva, né? Renda que você não precisa trabalhar. Então, essa acumulação de ativos, ela ocorre ao longo da vida toda. E a ideia é que se chegue no momento onde essa renda passiva cubra as suas despesas básicas, pelo menos. Então, você não precisa trabalhar para poder bancá-las. E por isso que é um método de se aposentar. Tá certo? Pelo menos não ter obrigação de trabalhar para pagar as contas. Você pode continuar trabalhando. Eu acredito que enquanto você tiver saúde, você tem que trabalhar. Trabalho não é só para se sustentar, é para ser útil também. Mas fica opcional, não fica obrigatoriamente imposto para você ter que trabalhar para se manter, tá bom? Então vamos ver agora, porque sem dinheiro você consegue praticar o que eu estou falando. Essa é a parte excelente que eu acho desse encontro, tá bom? Já identificou o que é ativo e passivo, né? E agora você vai ver qual a atitude mental que você deve assumir para poder ser um investidor de sucesso. Bom, aqui eu vou estar falando sobre o assunto. Depois eu vou colocar um vídeo do professor Vicente. Até conversou comigo, ele falou que ele não consegue participar aqui online, tá bom? Mas ele vai estar mandando um vídeo para vocês. Obrigado, Eli, pelo feedback. Tá ouvindo bem? Então, tranquilo. Bom, vamos lá. Então, comentamos que são ativos. Ativos são objetos que nos geram retorno. Então, bens, itens que nos geram retorno. Como, por exemplo, você receber aluguéis, você ter dividendos de ações recebidos durante o ano, né? Então, ações que paguem dividendos, você ter aí, você usar teu carro para oferir renda, então o carro vai ser um ativo, na casa alugada, para você receber renda também, vai ser um ativo. Então, ativo gera dinheiro, passivo é o contrário, gera despesa. Você ter um barco, por exemplo, um barco é um ativo? Não, é um passivo que você gasta dinheiro. Ah, eu posso vender o barco e obter o dinheiro da venda. Tá, ok, mas não necessariamente você vai ter lucro com a venda, para começar. Você comprou num preço muito bom para revender depois, ok, é um ativo. Mas você comprar o barco pensando que depois você vai vender, que você tem dinheiro em mão, até porque você pode não vender a hora que você quiser vender, né? Porque depende de liquidez, que é a velocidade de venda. Tá? Você também vai ter que pagar manutenção, vai ter que pagar documentação, impostos em cima desse barco. Então, isso daí não vai ser um ativo, vai ser um passivo. Passivo é o que te gera renda. Então, você comprar um barco abaixo do valor de mercado, por exemplo, e vender no valor de mercado, ou comprar no valor de mercado e vender mais caro, rapidamente, né? Sem ficar bastante tempo com bem, então isso daí vai ser um ativo. Ou fica um tempo, pode até usar, mas você comprou como investimento. Na melhor oportunidade você vende e tem um lucro, ok, tá certo? Mas enquanto tiver com você, você está pagando, ele é um passivo, tá bom? Vamos lá. Então foi o que nós falamos, ativos e passivos. Aqui é a poesia, né? A ingenuidade. Ingênuo tem conta de ti. No mundo há muitos enganos, eu sei porque eu sofri. Os bons padecem 1000 danos, julgando os outros por si. Uma coisa que eu acho interessante aqui, né? Ingênuo, tem conta de ti, no mundo há muitos enganos.
Tá? Então, a ingenuidade não é uma virtude. Ou seja, você ter desconhecimento, você não ter malícia das coisas, não é uma virtude no mercado financeiro, geralmente no mundo real. Tá bom? Então a gente vai discutir sobre isso. Porque para você ser um bom investidor, você não pode ser ingênuo. Essa palavra aqui não pode existir. Por isso que você estuda, por isso você se prepara. Assim como, para mim, praticamente tudo na vida. Tá bom? Aqui, Isaac Newton, né, físico aí, famoso, né, criou as leis da mecânica que vocês estudaram aí até então. Ele fez a seguinte afirmação: eu consigo calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas. Por que ele falou isso? Lá para 1750, houve uma empresa que se chamava Companhia das Índias Orientais, né? Vocês devem lembrar disso daí de história, que a ideia era buscar novas terras, descobrir novos mundos, né? E com isso era uma possibilidade de lucro, né? Descobriu, olha que bonito, descobridor, estavam buscando lucro, eles não estavam buscando entrar para a história, eles não estavam buscando provar teorias por provar, eles tinham teorias e eles podiam colocar em prática essas teorias sobre a existência de novos mundos para poder ganhar dinheiro, novas rotas para Índias, né? Então, como isso era a ideia de grandes lucros, muitas pessoas compraram as ações. O que são ações? Pedaços de uma empresa. Então, a Companhia das Índias Orientais colocou suas ações na Bolsa de Valores da Inglaterra e as pessoas esperando lucros mirabolantes, né, da descoberta desse novo mundo, muito lucro poderia sair disso daí, elas compravam essas ações. E quando você tem uma procura muito grande por alguma coisa, o preço disso sobe. Então, o preço das ações das empresas se torna assim, coisa absurda. Como assim? Vou dar números só para dar uma ideia. Se, por exemplo, custavam R$ 15 uma ação inicialmente, ela chegaram a valer depois 250, 260 no auge dos preços. Tá? Então, vamos colocar assim que R$ 15 era um valor até um pouco alto demais para o investimento. Né? E no final das contas você estava pagando 250, 270, um valor louco, um valor totalmente absurdo. E isso aí não podia dar bem, tá certo? Então acontece o quê? O Newton, ele comprou as ações tiveram uma valorização imensa, tá bom? Ele teve a ideia de vender, quando subiu demais o preço. Teve um lucro absurdo, tá? E detalhe, Newton era rico. Tem a ideia de professor ser pobre e tal, mas era um nível de professor, né? Que ele era milionário, até pelas descobertas que ele teve e tal. Então ele ganhou mais dinheiro ainda investindo nas ações. Porém, como as ações continuaram a subir, ele falou, me arrependo, porque estar ganhando esse dinheiro todo aí, não ganhei. Ele fez o quê? Entrou de novo. Aí não, aí os preços logo depois caíram e teve um prejuízo absurdo. Perdeu muito dinheiro. Então nós vamos discutir sobre isso, porque se vocês entenderem o que eu falar sobre ciclos de mercado, vocês nunca fariam isso. E esse caso é exemplo de uma bolha financeira. O que é uma bolha? É quando você tem um investimento que a entrada nele é um dinheiro muito acima do que ele vale e continua aumentando. Não tem sustentabilidade. Você fala, meu Deus, igual eu falei, se R$ 15 já estava caro, R$ 270, então está imensamente caro. Como que alguém compra isso? Então, isso é uma bolha. Quando alguém começa a perceber que aquele valor está caro demais, ela vende ação. E aí, meu amigo, os outros vão no vácuo. Tá? Isso aí chama-se efeito manada. E o preço desaba. Tá certo? Desaba. Quando as pessoas começam a perceber que aquele valor está caro demais, é tarde. Quem ainda consegue sair rápido, ótimo. Agora, os que vão ficando para trás tem prejuízo, e a grande maioria das pessoas tem um prejuízo absurdo. Então, isso é uma bolha. Tem vários exemplos de bolha. Até vou colocar um livro para vocês aí que fala sobre bolhas, para vocês terem uma ideia. Bom, Howard Marks, esse é um investidor que, assim como praticamente todos que eu cito aqui, ou eles eram pobres ou de classe média baixa, no máximo classe média alta. Não tinha nenhum deles aqui que eu vou citar, eram ricos. Ele é bilionário hoje, né?
E ele fala, a disciplina que é a mais importante, disciplina no sentido de matéria, tá, de escola, a disciplina que é a mais importante é a psicologia, pois o preço de um ativo pode estar desabando no curto prazo, sem que haja perda nos seus fundamentos. Então, não é racional o mercado financeiro, porque as pessoas fazem movimentar. Eu falo, os manipulam, a manipulação é uma palavra meio pesada. As pessoas os fazem movimentar, e as pessoas elas não são lógicas, pelo contrário. As pessoas são emotivas, as pessoas são irracionais em sua essência, não racionais. Bom, e o mercado reflete isso. Então, por isso também que às vezes você vai estudar uma ideologia, por exemplo. No papel é uma coisa, a prática é outra, porque quem pratica, e primeiro quem escreveu, teoricamente, é um humano. Segundo lugar, na prática, as emoções entram em jogo, como egoísmo e apego, por exemplo. E aí você desvirtua a essência do que foi escrito. Tá bom? Então, não se esqueçam desse ponto, é muito importante. Em tudo que você for analisar, tem que entender que o ser humano é o cerne de tudo. Tá bom? Então, está propensa a bolsa, por exemplo, a ganância e medo. A gente vai ver daqui a pouco isso. Como se influencia a bolsa. Aqui, Warren Buffett, já citei para vocês, né? Se eu não me engano, já citei sobre ele. Ele também, ele já era uma classe média, talvez uma classe média alta, mas ele com 30 anos de idade era praticamente milionário, estava a caminho disso. Hoje ele tem lá seus 90 e tantos anos, ele investe até hoje, tá, gente? Ele tem mais de 120 bilhões de dólares de fortuna, e ele já doou mais de 100 bilhões de dólares ao longo da vida. Então, muita gente fala, rico é a desgraça, rico rouba o pobre. Ele pode até ter roubado. Não é o caso da Bolsa de Valores, mas mesmo, né, vamos supor que ele roubou. Mas, putz, o cara tem 120 bilhões e já distribuiu mais de 100 bilhões, quer dizer, pelo menos metade, ele transformou a fortuna dele, ele começou com algumas centenas de dólares e transformou ao longo do tempo em bilhões de dólares, em centenas de bilhões de dólares. E devolveu para a sociedade. Ele financia várias causas. Tem um documentário dele no YouTube, que é gratuito. Tem na HBO também. Tá? Eu não me lembro o título do documentário, não. Você coloca documentário Buffett, você vai ver. É em português, inclusive, tem legenda. Enfim, dá para assistir. Tem tempo que eu assisti. E lá fala isso aí no final, que ele já doou bilhões de dólares para a caridade. É aquilo que eu falei com vocês. Então, conseguiu sucesso. Segundo ponto, retribuir. Retribuir. E Buffett fez isso aí. Bom, mas vamos lá, o que ele fala? O mercado de ações é um mecanismo de transferência de riqueza dos pacientes aos impacientes. Então, até coloquei aqui em destaque, paciência. Tem um ditado que fala que a paciência é a virtude dos seis. E eu acho bem verdadeiro isso daí. Tá bom? Bem verdadeiro esse ditado. Para mim, é uma coisa que quem não tem dá para trabalhar, tá? Paciência. Eu não era paciente, não, eu tenho muita paciência. A química me ajudou bastante, que eu tenho que esperar bastante em química, você tem que ter muita atenção e esperar o tempo. E a Bolsa de Valores também me ensinou essa paciência. Na verdade, eu já vim com bastante paciência por causa da química, né? E eu testo isso daí. A paciência é um tesouro, porque às vezes a situação está ruim, e você espera aí, eu já esperei até 2, 3 anos, e aquela situação que eu tinha de investimento se transformou totalmente, positivamente. Tá bom? Então, e tem casos que eu estou esperando já há 6 anos. Há 6 anos inverter algum investimento que eu fiz que não foi bom, mas eu sabia que ele poderia demorar. Então, eu tenho paciência, está lá, está esperando o amadurecimento. Tudo tem seu tempo, tá bom? Eu acho que é uma das principais virtudes da Bolsa de Valor. Nunca dependa de uma única fonte de renda. Faça investimentos para criar uma segunda fonte. Então, a questão do investimento passivo, que eu já falei com vocês, né? Então, mesmo quem trabalha e recebe o sustento através desse trabalho, você pode, por exemplo, investir em ações para ter uma segunda fonte de renda e no futuro poder se aposentar. Tá certo? A qualidade não determina o risco, o preço que se paga sim. Isso eu achei interessante, porque se você for ver em YouTube,
Tá? Hoje tá uma febre, né? Já tem alguns anos que está uma febre, tá crescendo enormemente os canais no YouTube sobre finanças, tá bom? E boa parte desses canais se liga à bolsa de valores, né? Que é renda variável. E se fala que preço não importa. Acho que até já comentei sobre isso anteriormente. Se comentei, estou reforçando. Se não comentei, estou falando. Mas o preço que você compra uma ação importa sim. Por isso que semana que vem eu vou explicar para vocês como determinar o preço que você vai pagar por uma ação. Tá bom? Então, qualidade e preço eles têm uma imensa ligação. Por exemplo, pensar aqui esse celular. Tá bom? Então, esse celular é bom ou ruim? Depende. Depende. Porque se ele for um celular ruim, mas estiver muito barato, ele vale a pena. Vale a pena. Agora, se for um celular excelente e tiver muito caro, não vale. Estão conseguindo entender? Vou dar um exemplo aqui numérico, tá? Eu não sei quanto não. Vou botar aí que o iPhone hoje, o último iPhone, que eu não tenho nem ideia qual seja, ele esteja aí a R$ 10.000. Tá bom? E você vai comprar, o cara pede 15 mil. Não vale a pena. Ah, mas é maravilhoso o iPhone. Eu não pagaria nunca 50% a mais de alguma coisa. Nunca. Tá? Bom, aí vamos supor que você tem aí um iPhone que está sendo vendido de 10 mil. Um iPhone não. Vamos falar, até você gosta do iPhone. Vamos colocar que tem um Sony, um celular Sony, que ele custa os mesmos R$ 10.000 e está sendo vendido assim. Pô, eu compro na hora. Eu nem penso. Até porque eu posso revender depois. Se for o caso, eu revendo aí a 7 mil e ganho 2 mil fácil. E quem comprou de mim por 7 morre de rico, ele custa 10. Estão entendendo? Então, o preço, ele importa. Tá? Eu fui comprar com minha filha um dia desses um óculos no bazar, né? O óculos da Vogue. E estava R$ 100 o óculos. Eu disse minha filha que custa R$ 400, mais de 400, no mínimo R$ 400 na loja. E estava R$ 100. Eu falei, compra na hora, pode comprar. Fomos lá, olhamos, não estava detonado o óculos, estava usável, vamos falar assim, dava para usar. Então nós compramos. Eu falei com ela, ó, mesmo se esse óculos aí durar 1, 2 meses, porque eu não acho que vai acontecer isso, porque é uma marca boa, mas já valeu o dinheiro investido aí, levando em conta quanto é um óculos, né? Bom, novo. Então, preço sempre importa. Agora, na loja, eu não daria o valor no óculos da Vogel, o melhor que ele seja. Por isso que eu já falei, que eu compro muita coisa em bazar, compro em promoção. Por isso que eu falei que eu não dou 50% nunca, alguma coisa a mais, porque geralmente eu quero dar 50% a menos. Tá? Lembra, ativo e passivo. Se eu posso levar mais barato, por que eu não opto nisso? E a qualidade está ligada a isso. Muitas pessoas falam também, aproveitando esse comentário aqui que eu coloquei do Howard Marks, muitas pessoas falam que perderam dinheiro na bolsa. Por quê? A que comprou uma ação, por exemplo, estava R$ 10 e no dia seguinte ela caiu a R$ 9. Falou, perdi R$ 1 por ação. Mas isso é um erro. A qualidade não se mede por isso, nem o risco. Tá bom? A qualidade não determina o risco. Tá? Então, o preço que você paga, sim. Se você comprou barato a 10, ela com a 9, não tem problema. Tá? Se ela valia, por exemplo, 12, você comprou a 10 e ela caiu a 9, não tem problema. Você ainda comprou barato. A tendência é ela buscar os R$ 12. Tá bom? Agora, se você compra uma ação que é muito boa por 15 e ela vale 12, você está correndo um grande risco, que a tendência é ela voltar ao preço dela. Entendeu? Tanto abaixo quanto acima, tem uma série histórica de preço, onde esses preços geralmente buscam, porque isso é do ser humano. Tá? O ser humano negocia seguindo regras que são repetitivas. E já se observou que o preço de uma ação ele é buscado, tanto na alta quanto na baixa. Tá? Então, se estava R$ 10 a ação e ela cai para 9, você vai fazer a análise que eu vou te explicar e ver que realmente ela valia R$ 10 ou até mais que R$ 10, a tendência é ela voltar a esses 10. Agora, se você compra a R$ 15, quando o preço histórico dela é 10 e ela vale R$ 10, ela não valorizou para valer 15 agora, então a tendência é o preço cair, você vai perder dinheiro. Tá? Então, o risco é esse, comprar caro. O risco não é a variação de preço que você vê. Tá? Você pode comprar a 10, ela cai a 9, eu falei, vale 12 a ação.
E vai acontecer o quê? Com o tempo, a tendência é voltar a 12. Então, você comprou a 10, quando voltar a 12, você ganha R$2. Não interessa que caiu para 9, para 7, para 5, não tem problema. Você até compra mais se você puder, se cair mais. Você sabendo que o preço é 12, o preço justo dela. Porque se comprou a 5, então melhor ainda. Eu encho o carrinho, porque quando voltar a 12, eu lucrei quase 2,5 vezes aí o valor dela. Entendeu? Bom, mas vamos lá. Aqui, Buffett, peço licença para um texto maior, porque uma apresentação você coloca textos curtos, palavra-chave, imagens, gráficos, tabela, não é para colocar texto muito grande. Mas eu peço permissão aqui para poder citar. Eu não conseguiria citar todos os detalhes, tá? Que o Buffett falou. Então ele falou: comecei minha pequena bola de neve muito cedo. Por que bola de neve? Porque eu já comentei com vocês. Quando você vai fazendo investimento, e deixa o tempo agir, esse investimento vai crescendo, principalmente se você continuar fazendo aportes, ou seja, você continuar depositando dinheiro nesse investimento seu, vai cada vez aumentando. Então, isso que ele fala bola de neve, é como se fosse uma bola de neve rolando pela montanha, ela vai aumentando com o tempo, né? Se eu tivesse iniciado 10 anos depois, estaria numa situação muito diferente, em outro lugar da coluna que eu ocupo agora, ou seja, com menos dinheiro, traduzindo. Portanto, recomendo aos estudantes que comecem o jogo um pouco antes. Não precisa ser muito antes, mas é melhor não começar depois dos outros. Isso, tá? Então, aqui a importância de quanto mais cedo você começar a investir, mais eficiência você vai ter no teu resultado, melhor vai ser seu resultado, tá? E continue os cartões de crédito, lembre-se, realmente atrasam a partida, né? No caso, a gente discutiu ativo e passivo por causa disso, tá bom? Não é o cartão de crédito em si, mas é você pagar juros no cartão. Isso é um suicídio financeiro, tá? Usar cartão de crédito não tem problema, às vezes até bom. Eu tenho cartão de crédito, mas eu pago a fatura em dia, eu aproveito a pontuação que o cartão me dá, aí troco em algum produto, ou transformo em desconto na fatura do cartão, tá bom? Não tem problema nenhum eu de ter cartão, mas eu não pago juros, tá louco? Você não precisa ser um cientista de foguetes. Investir não é um jogo que a pessoa com QI 160 ganha da pessoa com QI de 130. Tá? Então, aqui eu vou passar para vocês exatamente posturas dos grandes investidores que passam longe da inteligência. Claro, claro, são pessoas que estudam bastante, tá bom? Não é de graça também que eles tiveram sucesso, não. Eles têm uma inteligência financeira, assim, absurda, isso eu afirmo para vocês. Muito estudo, muita observação do mercado e das pessoas. O Buffett mesmo, ele é uma pessoa horrível para se relacionar com os outros. A segunda biografia dele que eu não conheço pessoalmente, mas eu já li vários livros do Buffett, inclusive a biografia autorizada dele, tá? Ele é uma pessoa, assim, pouquíssimos amigos tem, ele não faz questão, desde que ele era jovem, de conviver com pessoas, ele é antissocial, tá? Mas ele consegue ter uma leitura muito boa do que é o ser humano, tá certo? Para poder investir, poder entender o mercado, além de estudar muito. Ele foi um excelente aluno, principalmente da graduação, quando ele foi estudar administração, com ênfase no mercado financeiro, tá bom? E ele estuda bastante por conta própria as empresas que ele investe, ele sabe demais, tá? Assim como todos os investidores. Então, vocês aí que são jovens, tenham isso na cabeça. Nada vem de graça. Tem que estudar bastante. Uma recompensa, tá? Ele com mesmo 120 bilhões só que ele tem hoje, não está triste não, tá bom? No mercado de ações, o órgão mais importante é o estômago, não o cérebro. Peter Lynch, um bilionário também, que eu já falei que ele ficou órfão de pai aí, com 6 anos de idade, se eu não me engano, teve que trabalhar desde cedo para ajudar a mãe dele a pagar as contas. É bilionário também, tá? Não fica triste com a história que eu contei, não, agora, da infância pobre, porque o cara é bilionário também, investindo em ações, tá certo? E, então ele está falando que aqui, porque o órgão mais importante é o estômago? Na verdade, é questão de você ter frieza. O estômago fala, né, de você resistir, você não ter uma úlcera, você não ficar nervoso com a situação que está ocorrendo, você ter controle, sangue frio, tá bom? Não o cérebro, não é a inteligência. Ah, Jesse Livermore, esse cara aqui foi um dos maiores especuladores, que é a estratégia que eu não uso, que é você jogar na bolsa. Ele foi um dos maiores jogadores da bolsa de todos os tempos, impressionante. Falei com vocês, eu estou lendo o livro dele, né? Não li,
inicialmente, como eu falei, minha estratégia não é especulação. A especulação é você trabalhar com ganho. Você faz apostas no mercado financeiro e ganha dinheiro. Tá? Perde também, né? Mas a ideia é ganhar mais que perder. E Gesto Livermore, eu estou lendo o livro dele, eu estou de boca aberta. Tem quase 100 anos as observações aí que ele faz. Algumas chegam até ter mais de 100 anos quando ele escreveu, e são atualíssimas, atualíssimas. Eu estou impressionado, eu estou acabando o livro dele ainda. Ele fala, depois de passar muitos anos no Wall Street e ganhar e perder milhões de dólares, quero dizer que não foi meu raciocínio que o trouxe, e sim minha paciência. Tá? Eu estou lendo o livro agora, essa observação, obviamente, eu coloquei agora também, não tinha nas outras turmas, tá? Coloquei turma passada. Então, essa é a quarta turma, né? E ele foi um homem muito inteligente. Ele não gostava de leitura, ele não gostava de história, geografia, dessas coisas, mas a leitura do ser humano que ele fazia pela vivência dele, ele era uma família pobre também, então ele começou a trabalhar desde cedo, e desde que ele começou a trabalhar, ele trabalhou numa corretora, ele deu sorte que ele trabalhou numa corretora de valores, e ele começou a observar o mercado, ele aprendeu, ele criou uma técnica de investimento que até hoje muitas pessoas seguem, é impressionante, mas em especulação, né? Por isso que eu falei que eu não me especializei nela. Ele usa análise gráfica, ele usava, né? Desculpa, já faleceu. As pessoas que o seguem usam análise gráfica e seguem os conselhos que ele propôs. A análise gráfica vem logo do início, lá nos anos 1920, um pouco antes, aí começou a análise gráfica, né? Com Dow Jones, John Dow, o camarada que criou a análise técnica. Mas ele intuitivamente aprendeu análise gráfica e usava com sucesso assim, de 70%, que é uma coisa absurda em termos de investimento, de especulação. Tá bom? Ele era, apesar de ele ter estudado só até o fundamental, mas ele era muito inteligente, ele era bom em matemática, ele fez 3 anos, em um ano ele fez 3 anos, melhor dizendo, em matemática. Tá? Então, ele usou esse raciocínio lógico dele para criar padrões de investimento, que através de gráficos. Tá bom? Bom, vamos continuar. E ele fala aqui da paciência, porque ele ganhava dinheiro quando ele era jovem. Ele começou a ganhar. A primeira vez que ele ganhou dinheiro, ele tinha 15 anos de idade, se eu não me engano. Tá? E aí, quando ele estava com 20 anos, ele tinha 10 mil dólares, que era uma fortuna para a época. A mãe dele até ficou com medo. Como é que um jovem com 20 anos ganha mais dinheiro que eu ganhei minha vida toda, né? Ele ficou com medo até por ele e tal. Não, mas eu sei o que eu estou fazendo, não se preocupa, ele deu dinheiro para a mãe e tal, parte desse dinheiro para a mãe. Mas ele ganhou milhões de dólares, para vocês terem uma ideia, quando houve a quebra da Bolsa, tá? Ele fez investimentos especulativos, ele apostou na queda da Bolsa, as pessoas estavam apostando na alta, né? Em 29. A Bolsa estava em alta, ele apostou que a Bolsa ia cair. Ele ganhou o que seria equivalente hoje a 100 milhões de dólares numa só jogada. Tá? Então, vocês terem uma ideia quem foi o Gesto Livermore. Vamos seguir, vamos ficar aqui contando a vida desses caras aí 200 vezes. Aqui também, que eu achei interessante, existem 300 tolos ali na sala de investimento, ele sustenta a minha família. Tá? É porque o Gesto Livermore, ele ganhou 1.500 dólares, ou 3 mil dólares, ganhou 3 mil dólares em uma jogada especulativa na corretora desse senhor. Aí ele pegou e falou, não, para de investir. Chamou o Gesto Livermore na sala dele, né? Falou, para de negociar aqui você vai embora. E falou essa frase. E por que eu a citei? Porque esses todos que são citados aqui eram pessoas que iam lá perder dinheiro, que entravam no mercado financeiro como se fosse um cassino. E no cassino vocês sabem que a probabilidade imensa de vitória é do cassino, mas não existe o cassino. Se as pessoas ganhassem mais do que o cassino, não existiria. A ideia é ganhar dinheiro em cima das pessoas. Algumas pessoas que são profissionais conseguem ganhar bastante no cassino, mas aí são casos bem específicos. Tá? Então, na Bolsa de Valores, muitas pessoas agem igual cassino, elas iam lá perder dinheiro todo dia. Aí o Gesto Livermore chegou lá e raspou esses caras. Aí ele falou, você aí, esses 3 mil dólares representam 2 semanas de lucro da minha corretora, dia da minha família. Falou com ele, proibiu dele negociar. Outros também fizeram isso, né? Só estou falando aqui, porque tem no livro dele, eu gostaria de citar, a importância de se estudar para se investir, assim como tudo na vida, né? Você não vai ser aí
entrar lá na Arcelor e começar a trabalhar lá na Cearia, por exemplo, operando lá o raio-x sem ter estudado. Ninguém vai permitir isso, tá bom? Você não vai também chegar, mas eu vou operar uma pessoa aí, sem ter feito medicina especializada no que você vai fazer. Mesmo a medicina, não é todo mundo que sai operando. Então, você tem que fazer medicina e especializar em cirurgia, por exemplo, tá bom? Então, a mesma coisa para investir em ações. É por isso que você está vindo aqui buscar conhecimento, isso eu quero falar para você. Peter Lynch: nunca converto minhas ações em dinheiro, pois dessa forma sairia do mercado. Tá? Então, aqui é a ideia de longo prazo. Às vezes você fala, eu tive 30% de lucro numa ação. Eu comprei aí R$100, lucrei 130. Né? Comprei 1.000, lucrei 300. Comprei 10.000 em ação, lucrei 3.000. Então, eu vou vender aí essas ações agora, eu vou pegar esse lucro aí. Tá bom? Só que acontece, aí no dia seguinte, essa ação que você teve 30%, ela passaria a 40%, a 50% de lucro. Então, você deixou 20% para trás. Tá bom? A não ser que seja planejado, você tem necessidade, você não vai vender ação. Tá bom? Eu já fiz viagem onde eu investi em determinadas ações que eu sabia que estavam baratas e eu tinha tempo suficiente, aí um ano, aí mais ou menos, para poder ver a valorização. Qualquer valorização que viesse dela estava bom. Eu cheguei a ter 50% de valorização em ação, 60%, 80% eu já tive de valorização em ação nesse período de um ano aí, que eu estava esperando aquela ação valorizar para vender. Tá bom? Eu uso técnicas mistas, eu não uso só investimento em dividendos. Dividendos é mais fácil para ensinar para vocês, é mais seguro, mas eu uso outras técnicas também. Então, como é fazer uma viagem, não é o dividendo que vai pagar essa viagem, não tem dividendo suficiente ainda para pagar uma viagem cara, tá? Então, eu peguei, investi no mercado, boa parte da minha viagem eu fiz com o lucro que eu tive nessas ações, mas é um caso particular. As ações que eu tenho, eu penso que são para a vida toda. Algumas eu tenho para fazer essas jogadas. E tem outras ações que são parte da minha carteira, que eu espero, enquanto eu estiver vivo, tê-las, enquanto elas continuarem boas também. Né? Se for ruim, eu vendo. Ou se ficar muito cara, eu vendo também, compro outro mais barato. Lembra? Preço importa. Tá bom? Mas, enfim, tá? Eu também evito vender minhas ações pelo que eu estou falando aqui. No longo prazo, a valorização é muito maior que no curto prazo. Por isso que eu ensino vocês day trade, além de ser mais seguro. São necessárias apenas operações matemáticas básicas para se investir no mercado. Esse Décio Bazin, ele criou praticamente no Brasil a estratégia de investimento em ações. Tá? Tem um livro dele, eu vou disponibilizar para vocês também. Está tudo em PDF. Bom, hoje isso aí, tem PDF. Quem quiser comprar também compra. Mas eu leio bastante em PDF, creio que vocês não tenham dificuldade também, não. Além custo zero, né? Vou passar para vocês. Mas o Décio Bazin, ele foi classe média baixa, talvez, e ele era um contador de nível médio. E ele investiu na Bolsa nos anos 70, estava efervescendo a Bolsa de Valores. Ele chegou a pegar a poupança dele, para ele investiu um pouquinho de dinheiro. É igual pirâmide isso aí. Tá? Quando o mercado está em alta, você investindo em alta no mercado. Colocou dinheiro, ganhou. Aí a pessoa não pega o lucro, né? Fala, vou tirar o lucro, que se chama gestão de risco. Eu vou tirar o lucro e vou deixar uma parte ainda, mas eu vou tirar o que eu investi. Né? Do lucro eu vou tirar o que eu investi e vou deixar o resto. Né? Vou deixar o lucro, na verdade, desculpa, vou deixar o lucro investido e vou tirar o que eu investi para proteger meu patrimônio. Não, a pessoa deixa o que investiu inicialmente, deixa o lucro, e no caso dele, ele pegou a poupança dele e colocou, ele investiu em caderneta de poupança, ele pegou a poupança da esposa dele, colocou também, vendeu o Fusca que ele tinha e colocou, né? O Fusca era um carro popular na época, ele vendeu, colocou na bolsa e perdeu tudo depois. Ainda bem que a esposa dele perdoou e continuou casado com ele. Aí ele foi estudar no mercado financeiro, depois ele ficou milionário. Tá? Seria hoje bilionário. Não fica triste, não. Em 92, a edição do livro que eu tenho dele, eu tenho um livro dele físico. Eu já li umas 4 vezes. E é fantástico, um livro muito bom. É bacana que ele escreveu o livro depois de estar rico, então ele estava nem aí. Porque às vezes a pessoa escreve o livro, ela tem a preocupação de o que as pessoas vão achar, tem a preocupação das pessoas
gostarem para comprar, para poder indicar outras pessoas. Ele já estava rico, estava nem aí, cara. Ele rasga o verbo mesmo e fala, você vê claramente que ele foi muito sincero, cara, no que ele falou. Ele descasca com várias situações, ele cita casos de fraude, etc. Porque ele, num certo momento da vida dele, ele se tornou o que seria hoje um influencer. Ele tinha um grande jornal chamado Gazeta Mercantil, que falava sobre finanças. Talvez era o único jornal, pelo menos era o maior jornal do Brasil que falava disso. E ele foi escrever para esse jornal, porque ele sabia demais de investimento. Tá? Depois que ele ficou milionário, ele escreveu esse livro. Então, quer dizer, um cara que ele fala com sabedoria, com propriedade de causa. Não é qualquer um aí que escreve um, o cara é pobre e escreve um livro para ficar rico. Ah, fica rico primeiro, depois você escreve o livro. É isso que eu penso. Ele não. Ele escreveu como ficar rico com ações e ele fez o que ele falou. Então, tem peso na palavra. Eu particularmente valorizo isso. Quando a pessoa começa a querer me ensinar alguma coisa, eu falo, você já fez? Quantas vezes você fez? Qual o índice de sucesso disso aí que você fez? Ah, não, obrigado. Acabou a conversa. Ah, muito obrigado. Eu corto na hora. Entendeu? Então, isso aí se chama skin the game. Eles usam essa palavra em inglês, que é colocar a pele em jogo. Tá? Então, você quer ensinar alguma coisa, faça primeiro, de preferência ter sucesso. Eu, mesmo sem ter sucesso, também vale. Eu converso com pessoas que falharam e vejo, né, a falha delas, porque falharam, ok, também vale. Uma pessoa que nunca praticou, cara, querer ensinar para mim, falar, não, obrigado, primeiro você faz, depois você vem me explicar. Não saber por não saber, eu prefiro ficar com minha ignorância. Tá bom? Então, ele criou, tá? Semana que vem eu vou explicar o método dele. Controle a curiosidade de vocês. Bom, estou falando para caramba direto aqui, velho. Se tiver dúvida aí, fala aí, bota aí no chat aí que a gente conversa. Lembrando, mais uma vez, lá no WhatsApp, pode colocar também dúvida, que a gente debate. O grupo é para isso, tá? Para eu colocar material lá, eu vou mandar mais material, mais vídeos. E para vocês também fazerem perguntas, que aí os colegas participam, interagem também, fiquem à vontade, tá? Então, vão aprender na medida que vocês buscarem. Aqui, eu acho muito interessante essa história aqui, tá? Personagem do mercado. Essa reportagem, só ver aqui de quando é, cara. Que é Infomoney, é uma revista digital gratuita sobre investimentos. Pô, não estou vendo aqui, cara. Deixa eu ver melhor aqui. A data desse negócio aqui. Ah, sei lá, 2020, acho que é esse negócio. Mas, enfim, joga lá esse título que aparece a reportagem completa, se vocês quiserem ler, né? Personagens do mercado. Merton Schultz, o Nobel por trás da queda do LTCM. O que acontece? Esses dois aqui ganharam o Prêmio Nobel de Economia. Eles pegaram opções, são instrumentos do mercado financeiro, e eles definiram como calcular o preço das opções, que são uma estratégia com um nível alto de risco. Tá? E eles definiram, eles criaram uma fórmula para definir o preço das opções. E aí deu certo, ganharam o Nobel e tal. Eles resolveram criar um fundo de investimento, que é esse tal do LTCM aqui. E eles chamaram várias pessoas do mercado financeiro com experiência prática, cara, pior isso. Né? Eles tinham uma experiência teórica, eram professores universitários de economia, ganhadores do Prêmio Nobel, tá? Chamaram, até um terceiro também, o Black, e participou, que os ajudou no Prêmio Nobel, participou também desse fundo, chamaram várias pessoas do mercado financeiro. No primeiro ano eles ganharam uma fortuna absurda, tá? 97, se eu não me engano, foi o primeiro ano do fundo deles, eles ganharam uma grana violenta. Então já tinha um nome, tiveram um resultado excelente. Quando chegou no segundo ano, eles quebraram, eles faliram, tá? Porque entrou imponderável, foi a moratória da Rússia, né? A Rússia falou que não ia pagar a dívida externa deles, passando uma crise econômica muito grande naquele momento, lembrando que a União Soviética evaporou, né? Foi em 89, queda do Muro de Berlim, se eu não me engano. Então, estava ainda vivendo a ressaca da implosão do socialismo. E ela falou que não ia pagar a dívida que ela tinha, e então isso afeta o mundo todo. O mercado, então, desabou, o mercado financeiro mundial desabou, e eles não previram isso no modelo deles de risco. Então, eles estavam com muito dinheiro investido na Rússia, eles perderam um dinheiro absurdo, faliram, né?
o fundo quebrou. Tá? Estou citando isso, não é para criticar quem estuda, não. Eu acabei de falar que eu respeito quem estuda, né? Mesmo que não seja academicamente. O Buffett não tem doutorado em economia, não. Ele fez a graduação dele, que para a época já era bastante estudo, e ele estuda todo dia por conta própria. Tá? Às vezes ele chegava a ler 6 horas por dia, né? Estudava, né? 6 horas por dia. Então, vocês terem uma ideia, todos os gestores que eu vejo entrevista com eles, eles estudam bastante, todo dia. Tá? Gestor é aquele que administra os fundos de investimento, tá bom? E grandes investidores também, eles estudam bastante. Tá? Então, não estou criticando isso, eu estou só mostrando para vocês a confirmação que não é inteligência, porque senão esses caras aqui estão ganhando dinheiro até hoje. Tá bom? Tem um outro matemático, putz, eu sou horrível para nome, eu esqueci o nome dele. Ele foi um grande matemático e ele resolveu, depois, num certo momento da vida dele, lá com seus 40 anos, criar um fundo de investimento. E só levou cientista, não tem ninguém do mercado financeiro. Ele só levou físico, estatístico, matemático, e ele é bilionário, ele teve muito sucesso, tá? Usando estratégias só de análise matemática de dados. Mas é um caso à parte. Esses daqui, tá, eles faliram, tá? Então estou falando que eu não sou contra o estudo, mas que não é só o estudo, tá bom? É isso que eu quero falar. Bom, Peter Lynch falando, ter ações é como ter crianças, não se envolva com mais do que você consegue lidar. Então, fala para ter de 3 a 10 empresas. Eu estou falando isso daí porque muitas pessoas têm dúvida. Tá, eu vou investir em ações. Não são quantas ações, quantas empresas eu devo investir? Tá bom? Então, você que está começando, começa com uma. Tá? Semana que vem eu vou mostrar como selecionar empresas, começa com uma. Vai comprando na medida que você puder, aos poucos. Lembra que isso é uma maratona, não é corrida de 100 metros rasos. Vai comprando aos poucos, tá bom? Quando você já tiver, quem está só estudando hoje, quando começar a trabalhar, começa a comprar até mais. Porque você, como estudante, você pode comprar poucas aí. Você pode comprar até uma ação de vez, tem ação que custa R$2, R$3, pô, dá para você comprar. Pelo menos uma ação por mês você consegue comprar. Ah, vai ficar rico com uma ação comprada por mês? Claro que não, mas você já começa. Você inicia, você começa a aprender sobre o mercado, você começa a ter disciplina de todo mês investir em ações, tá bom? E aí, quando você começar a trabalhar, obviamente, você vai conseguir investir mais. E aí vai de acordo com cada um que estiver disposto a investir, a se esforçar para investir. Tá? Começa com uma ação. Quando essa ação ficar cara, você começa a comprar outra ação que estiver barata. E assim vai, até você montar a sua carteira. Você pode ter quantas ações você quiser. Tá? Ele fala que de ter 3 a 10, você pode conseguir monitorar. Na Bolsa dos Estados Unidos tem lá por volta de 5 mil ações. Aqui na Bolsa do Brasil tem bem menos, tem cerca de 400 ações. Tá? Então, dessas 400, você ter aí 10, 15, está excelente. Ele aqui sugere ter 3 a 10 num mercado muito maior que o nosso. Agora, o Charlie Munger, por exemplo, que é sócio do Buffett, ele tem só 3 ações na carteira dele. Tá bom? Para vocês terem uma ideia que tem uma regra no mercado financeiro que manda você diversificar. Essa diversificação, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, não é o principal. Está aqui. A diversificação é uma proteção contra a ignorância. Faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo, porque o Buffett mesmo ele não diversifica. Tá? O Munger, então, menos ainda. Como eu falei, tem 3 a 5 ações de Charlie Munger. Né? Então, e é bilionário também, é sócio do Buffett e é bilionário também. Não tem tanto dinheiro igual o Buffett, o Buffett é um mão de vaca do caramba também. Tá? Esse Munger já comprou ilha para ele, viaja frequentemente, gasta bem mais que o Buffett, então tem menos dinheiro. Tá? Mas não está triste também não, tá? Vive muito bem. Tá? Acabei de falar que ele tem uma ilha só dele. Não fazer o que amamos em nome da ganância é uma gestão muito ruim de nossas vidas. É questão de ser miserável, tá? Então, é aquilo que eu falei com vocês, que não espero que vocês... Cada um faz o que quer da vida, mas aqui eu não espero que vocês passem necessidade para guardar dinheiro para ser rico no futuro. Acho que não tem graça. A questão é você ter comedimento, ter equilíbrio, assim como a gente já discutiu semana passada. Quando alguém vê o vizinho ficar mais rico, começa a evolução natural da bolha. Bastam 3 coisas para a sua formação: os inovadores, os imitadores e os idiotas. Aqui, com uma palavra forte, né? Ele usa idiota. Mas a ideia é a seguinte: tem pessoas
que têm uma percepção maior, porque estudam mais o mercado, porque têm mais afinidade para entender, enfim. Tem pessoas que logo percebem quando o mercado ele está progredindo, tá bom? Aí tem os camaradas que são iguais ao Rodrigo. Eu imito os caras que são muito bons. Eu não tenho moral para ser o inovador, não. O cara que logo percebe, por exemplo, quando o mercado está subindo, fala, vou começar a investir agora. Ou aquele que, o mercado está alto demais, está na hora de eu vender parte das minhas ações, eu do ter lucro, o mercado vai cair daqui a pouco. Não sou eu esse aqui, não. Eu sou esse aqui. Tá? Então já pego um lucro menor. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E idiota é aquele que simplesmente vai. Quando esse daqui está entrando, esse entra bem depois, se lucra quase nada. Pelo contrário, perde dinheiro, que o mercado cai. Tá? Quando esse aqui está saindo, esse aqui está entrando. Quando esse aqui está entrando, esse aqui nem está sonhando em entrar. É sobre isso daí. Só no final, ele entra só nas horas erradas. Tá bom? Quando esse aqui está saindo, esse entra. Tá? Quando esse aqui está entrando, talvez esse aqui está saindo. É isso que eles chamam de idiota, vai totalmente fora, não tem conhecimento praticamente nenhum do mercado. Seja cuidadoso quando todos estiverem eufóricos e seja eufórico quando todos estiverem cuidadosos. Porque o idiota que ele fala aqui faz isso. Tá? Ele fica eufórico, vai ao efeito manada. Começa a comprar quando é hora de vender e começa a vender quando é hora de comprar. Sempre compra papéis com bons fundamentos. Aqui Barsi, ele é bilionário, ele tem uma fortuna de, hoje deve estar em 4 bilhões de reais. Ele perdeu o pai cedo, ele morava num cortiço, tá certo? Ele falou que foi beber não, foi tomar banho quente com 6 anos de idade, a primeira vez que ele tomou banho quente, trabalhou de engraxate, vendendo bala na rua para ajudar, né, a reforçar o orçamento. Depois ele estudou, ele formou em contabilidade no ensino médio, depois ele fez faculdade de economia, faculdade de contabilidade, faculdade de direito, e estudou uma forma de se aposentar, porque lá na época dele, ele já tem 81 anos, hein? Quando ele tava, quer dizer, 50 anos atrás, ele falou, olha, essa previdência é uma cascata, isso é um golpe, isso aí não vale. Tá? Imagina aquela época, 50 anos atrás, né? Então, estamos falando aí de 73, 1973. Aí ele pegou e começou a estudar uma forma de se aposentar. Ele chegou às ações de dividendos, tá bom? E ele fez esse projeto, esse processo, né? Ele seguiu esse projeto dele. Com 8 anos investindo em ações, ele já estava aposentado, ele fala. O que ele recebia de dividendo já pagava todas as despesas dele. Só que ele gostou da brincadeira, continuou e hoje tem 4 bilhões de reais e crescendo, tá bom? E crescendo. Então, como eu falei, o método demora tempo, 8 anos para ele ter a renda dele. E para ficar bilionário demorou mais um tempo, tá? Para essa bola de neve crescer, mas funciona, né? Então, tá outro exemplo aí. Então, a gente fala com papéis com bons fundamentos. Eu vou explicar isso para vocês. Tá? O que é um papel com bom fundamento? É um papel de uma boa empresa. E a gente vai discutir isso aí melhor semana que vem. Prefiro ser um pequeno parceiro de grandes empresas do que dono de pequenos negócios. O Barsi falando. Ele prefere, né, comprar ações, por exemplo, Banco do Brasil, que é um banco que tem mais de 100 anos e provavelmente nunca vai acabar, do que você abrir um negócio que amanhã quebre. Porque tem aí as empresas, boa parte das empresas que são abertas no Brasil, infelizmente, não passam de 5 anos. Carga tributária é muito alta, tem muito imposto que é cobrado, dificuldades, né? Isso já é uma grande dificuldade, mão de obra não qualificada, o estudo é muito baixo no nosso país. Enfim, tem vários fatores que fazem o negócio quebrar, né? Falta de experiência de quem está investindo, falta, né, desse preparo, de ensino de empreendedorismo, de inteligência financeira, todas as deficiências que nós temos no nosso sistema educacional e no nosso sistema político, financeiro. Tá bom? Então ele fala, eu vou comprar a ação de quem já teve sucesso e vai continuar tendo. É melhor do que eu abrir meu negócio. Resumindo, é isso. O Barça ainda falando, fuja do day trade, que a estratégia está muito na moda. Aqui, deixar claro, cada um faz o que quer. Tem gente que ganha dinheiro com day trade, tá? Mas é a minoria da minoria, tá bom? Então, por isso, o Barça fala, fuja do day trade. A estratégia dele é muito mais eficiente, é que eu estou passando para vocês, investimento em dividendo. Bitcoin é para apostadores, não para investidores. Então, também as pessoas perguntam de Bitcoin. Eu, praticamente, não tenho nada contra Bitcoin, não. Tá? Mas eu também não tenho como
um principal investimento, obviamente, senão eu estava explicando para vocês como investir em Bitcoin, quais são os tipos de Bitcoin. Eu não tenho Bitcoin. Agora, se você quiser comprar lá que a gente brinca, dinheiro da pinga, um dinheiro que não vai te doer se você perder, compra Bitcoin e deixa lá, tá bom? Então, isso aqui seria uma aula particular só para falar sobre Bitcoin, um encontro nosso aqui particular só para falar de Bitcoin. Tá? Eu tenho que falar o que significa moeda, em que ela se baseia e tal. Então, aqui está o Barsi sabe muito mais do que eu, então deixa com o Barsi aí. Aqui é o livro do Howard Marks, um dos livros, né, que ele tem 2 livros, tá bom? Então, o mais importante para o investidor é o primeiro livro, esse é o segundo. Eu vou estar comentando sobre esse aqui, tá? Dominando o ciclo de mercado. Para mim, é a principal contribuição do Howard Marks, falar sobre o ciclo de mercado. O Henrique Breda, que é um grande investidor do Brasil, ele fala isso daí também, eu concordo. Claro, meu cara sabe mais do que eu. O cara já é milionário, ainda estou engatinhando, já tem muito mais tempo que investe do que eu tenho 6 anos só. Tá? Mas ele pega e fala isso daí, eu achei bem interessante. Bom, então, ciclo, a nossa vida é cíclica, né? Tem altos e baixos. Tudo na vida você pode considerar que seja cíclico. Então, vamos ver aqui. Etapas de um ciclo de alta, ou seja, o mercado está favorável, o mercado está crescendo, o mercado está se valorizando. Tá? Apenas algumas poucas pessoas perspicazes acreditam que as coisas vão melhorar. É que o Buffett chamou dos inovadores. Buffett chamou de inovadores lá atrás. Tá bom? Aí eles entram nessa etapa aqui. Esses caras que conseguem ter a visão mais aguçada do mercado. Muitas vezes por já ter passado ciclos de alta e ciclos de baixa, tá? Eles aprenderam com a prática. O Jesse Livermore, eu estava lendo no livro dele que eu comentei com vocês, ele só escreveu um livro, né? Que eu estou lendo, tem a tradução Memórias de um Trader. Tá? E ele fala exatamente todo o começo de um ciclo de baixa que estava se iniciando. É fantástico. Naquela época, o cara tinha uma visão filha da mãe. Ele começa a explicar por que o mercado ia começar a baixar, ele começou a apostar levemente na queda do mercado, aproveitando a alta, ele estava investindo na alta do mercado, em apostas, né? Na alta do mercado. E depois ele começou a fazer lentamente apostas na queda do mercado, até que chegou um momento que ele apostou pesadamente, igual uma grana violenta. Tá? Muito dinheiro ele ganhou nisso daí. Eu não gosto de especulação, é uma estratégia mais arriscada do que dividendos. E um detalhe, aí sim, perda e perda, ganho e perda, aliás, porque a estratégia de dividendo é ganho e ganho. Tá? Você não pode dormir tranquilo, você não precisa se preocupar com ninguém perder o dinheiro para você ganhar. Mas a estratégia de especulação, sim. Você ganha ou tu perde. Claro, você pode levar em conta que quem está disputando com você deveria estar preparado e tal, mas eu particularmente me incomoda imaginar que a pessoa faliu, por exemplo, com o dinheiro que eu ganhei. Eu, Rodrigo, isso não bate muito bem com meus valores, não. Então, por isso que eu faço pequenas especulações, que eu falei, tá? Investimento na estratégia que chama ações de crescimento, ou ações em dificuldade, ou compra, esperando que ela melhore, mas não apostar contra o mercado, apostar contra outras pessoas. Eu não faço esse tipo de investimento. Tá? Mas a questão pessoal minha. Tá? A maioria dos investidores percebe que a melhoria está realmente acontecendo. Aqui é a segunda etapa. Sou eu. Eu não consigo ter essa percepção, então seriam os imitadores. Eu entraria aqui nessa etapa. Então, já perdi parte do crescimento do mercado, da valorização das ações que eu estou comprando. Mas aqui ainda consigo valorização. Todos concluem que tudo será sempre melhor. Aqui já era. Aqui é os idiotas que o Buffett falou. Tá? Nesse momento, por exemplo, as revistas, os jornais... Desculpa, aqui não. Nesse terceiro momento, por exemplo, começa a ir nas revistas, nos jornais, que os preços estão crescendo cada vez mais, que a bolsa é muito boa. Começou aqui, né? Só que o jornalista, ele está na categoria que o Buffett chamou dos idiotas, que ele não entende o mercado. Ele só reproduz o que ele está ouvindo das pessoas médias, das pessoas medianas, que não tem também estudo, conhecimento do mercado. Então, eles vêm pela euforia e entram na bolsa no pior momento, o momento que a bolsa deve estar para ter uma queda. Lembra, tudo na vida é cíclico, altos e baixos. Tá certo? Então, esse camarada aqui, quando chega a esse ponto, geralmente ele sai.
e pega o lucro que ele teve, né, de 1 até 3. Se eu ficar esperto, eu consigo sair aqui no 3. Tá? E eu pego esse lucro de 2 para 3. O que entrou em 3, você vai ter o prejuízo que 1 até 3 teve de lucro. Né? A ação vai desabar para o preço que esse aqui comprou. Tá certo? Esse é o problema de você não entender um ciclo de alta ou de baixa. Com a ação de dividendo, você não precisa se preocupar muito com ciclos, porque sua ideia é receber dividendo. Então, você compra se o preço estiver bom e deixa lá. Não precisa se preocupar se você está comprando caro, você vai usar outra métrica de caro ou barato, não o momento do mercado. Para as outras estratégias de investimento, em ações de crescimento, ações de valorização, né, que é o value investing, valorização, investimento de valorização, né? O que acontece? Você tem que ficar muito atento ao ciclo de mercado, tá bom? Tem o Bruce Barbosa, eu até assino alguns relatórios que ele faz. Ele trabalha com ações de valorização, ele não trabalha com dividendos, mas eu gosto dele da seguinte parte, né, que eu sou a favor de ação de dividendo. Ele procura analisar empresas independente do ciclo de mercado, mas é uma análise bem particular que ele faz, tá bom? Ele não procura comprar porque o mercado está em alta ou em baixa, ele criou um critério que ele compra ação em qualquer situação. Eu acho interessante essa visão dele. Tá? Mas voltando aqui, então, olha só, o mercado, em algum momento, está em baixa. Aí ele começa a subir, tá? Começa a subir, e aqui está numa etapa de otimismo, tá certo? Porque aqui, ó, quando o mercado está em baixa, você está aqui, está desanimado, depressão, aí chega um momento que começa a subir, começa a ter esperança. O melhor momento para você comprar é quando está todo mundo pensando que o mundo vai acabar. Lembra o Buffett falando? Compre quando os outros estão desesperados, venda quando eles estão eufóricos. Mais ou menos isso que ele falou lá atrás, né? Então é nesse momento. Quando todo mundo quiser vender, você compra. É o melhor momento, porque o preço está mais baixo. Tá? E está mais baixo porque as pessoas estão vivendo esse estágio de desânimo, depressão. Então elas estão vendendo. Mais gente vende do que compra, o preço cai. Daqui a pouco vem a esperança. Aqui ainda está bom para comprar, não está ruim não, tá? Porque o preço ainda está barato. Aí aqui o Rodrigo entra aqui. Os caras que são perspicazes, eles entram aqui, no ponto mais baixo de valor das ações. O Rodrigo entra aqui ou aqui, tá? Otimismo não. Até aqui no alívio eu entraria. Eu não tenho conhecimento desses caras, então eu vou pegar já com uma certa valorização, mas ainda podendo fazer o quê? Valorizar mais. As pessoas comuns começam a entrar a partir de otimismo. Não é que eu sou diferente, é que eu procuro estudar. É que eu estou falando, as pessoas que não têm estudo, vamos falar assim. As pessoas que não estudam o mercado financeiro, que não estão atentas ao mercado financeiro, que não estudaram o mercado financeiro, elas entram aqui no otimismo, ou até pior, aqui na empolgação. Tem alguns que entram na excitação. E qual o problema disso? Veja, né, quanto mais tarde você entra, menos possibilidade de lucro você tem, que aqui é o auge. Tem pessoas que entram só aqui. A terceira etapa daquele quadro que eu mostrei para vocês seria principalmente aqui, ó. As pessoas têm euforia. Quando começa a sair em jornal, revista, está por aqui, excitação, euforia. Quando todo mundo está falando que o mercado está maravilhoso, que só cresce, que os preços só aumentam, que está ganhando dinheiro, que está viajando com o dinheiro da bolsa, está comprando carro com o dinheiro da bolsa, o que acontece? É nesse momento que a pessoa comum entra. Logo depois vem o quê? Queda. Tá? Então, por isso que é o pior momento para se comprar. Chega num certo ponto, o preço começa a cair levemente, porque já chegou no máximo, não tem como subir mais. Todo mundo que comprou já tinha que comprar, já comprou, então não tem mais, o preço não vai subir. Aí algumas pessoas começam a falar, meu Deus, acho que o preço está muito caro, vou vender. Então dá uma leve queda, aí começa a dar ansiedade nas pessoas. Aí o preço, elas vendem, o preço cai mais ainda. Aí as pessoas, não pode estar certo isso, cai mais ainda, porque mais pessoas aqui continuam vendendo. Tá certo? Aqui, em negação, é só um pequeno período ruim, logo voltamos ao normal, e mantém, mas aqui tem pessoas saindo, então cai mais ainda, a pessoa fica com medo, começa a entrar em desespero, e pessoas vendendo. O ciclo é venda, é uma inércia. Efeito manada é quando você olha para o lado, alguém está vendendo, você vende também, porque a pessoa está vendendo. Então, é como se fosse querer parar um caminhão. É praticamente impossível, né? Caindo cada vez mais, tá? A pessoa que entra em desespero, pânico, aí aquela, não, desisto, realmente, perdi, olha aqui, começou a perder dinheiro daqui até aqui, perdeu dinheiro pra caramba, na verdade não é perdeu, né, gente?
Se ela não vender, ela não perde o dinheiro, mas é porque o valor que ela tinha investido, quando ela olha na tela do computador, do celular, diminuiu bastante, caiu aí 70%, 80%, 90%. Então a pessoa colocou lá R$ 100, está aqui com R$ 10, R$ 20, tá entendendo? É isso que a pessoa fica putz, aqui já entrou em desespero, começa a ver que colocou R$ 100, tem que ir com 50, e aí vai caindo cada vez mais. Aí quando chega aqui, fala, não sobe mesmo, só está caindo, já era. Tá? Aí a pessoa começa tudo é negativo, né? As pessoas, elas são, como eu falei, emotivas. Elas vão para 8 ou 80, elas não são racionais de analisar todos os aspectos. Para quem é racional, já saiu aqui e fala, opa, aqui vamos observar, está quase na hora de eu começar a comprar de novo. Tá bom? Então eu falo, esse país nunca vai dar certo, tem que vender tudo. Aí vende, cai, chega aqui no ponto de desânimo, depressão, o preço está mínimo possível, aqui é hora de comprar. Tá? Tem pessoas que começam a comprar já aqui, ó, medo, desespero, pânico, vão comprando aos poucos. Quando chega aqui, enche o carrinho. Porque a gente, na prática, não consegue saber quando é o fundo do poço, tá, gente? Nem quando é o ponto mais alto. A gente tem indício de quando está chegando perto, a gente fica atento. Já começa a se proteger. Ou quando está caindo, a gente começa, né? Quando está caindo, a gente começa a comprar, e quando chega no mínimo, a gente enche o carrinho, como se fosse um supermercado. Tá? Então, por isso que é importante reconhecer os ciclos de mercado. E como é que você sabe isso? Através da euforia das pessoas, através do desânimo. Aqui é o momento de falar, a bolsa é uma porcaria, a bolsa está horrível, a bolsa não vale nada. É esse momento que você tem que comprar. Isso vem acontecendo ao longo das décadas, tá? Se você olhar aquele gráfico que eu mostrei no primeiro encontro nosso, mostra isso aí. Períodos de crise da bolsa, períodos de grande valorização da bolsa. A bolsa já valorizou o patrimônio de pessoas aí 15 vezes, 30 vezes, mas já teve também quedas da mesma magnitude. 10, 15, 30 vezes a bolsa caiu. Então, se você compra no momento que vai valorizar 15, 30 vezes, você vai ficar rico. Se você compra no momento que vai cair, isso aí, você fica louco, né? Mas isso também ocorre, esses ciclos geralmente demoram anos. O momento atual é excelente, porque tem alguns anos que nós estamos em baixa. A bolsa, inclusive, deu uma caída aí por causa da guerra aí, das guerras, vamos falar assim, do mundo, e da situação econômica do Brasil também, que não está boa. A inflação está num nível desconfortável, desemprego subiu desde janeiro aí bastante, a inflação também, né? Então isso aí não gera muito ânimo nas pessoas, o mercado cai. Quem tem ação vende numa situação dessa e procura comprar ouro, comprar dólar, investimentos que são considerados seguros, tá bom? Renda fixa, lembra que eu falei com vocês? Economia vai bem, bolsa voa. Economia vai mal, bolsa cai. Mas é que hora que você compra. Então você pode investir na bolsa a vida toda. No momento desse, você enche o carrinho. No momento desse, você esvazia um pouco o carrinho. Vende o que subiu demais, tá bom? É quando cai, por exemplo, você vende uma ação aqui, a ação valia R$ 10, chegou a 20, tá? E o preço justo, tá? Seria aí R$ 15. Aí. Então você comprou a 10 e chegou a 20. Aí você pega, quando cai aqui, vai cair a R$ 7. Aí você compra, enche o carrinho aqui com o lucro que você teve aqui, que você vendeu. Você não vendeu todas, você vendeu algumas para pegar o lucro. Tá? Uns 30%, por exemplo, das ações você vende. E aqui você vem e enche o carrinho. Tá? Aí depois, quando chegar aqui de novo, de 7 chegou a R$ 15 de novo, você tem mais do dobro de lucro. É assim que a brincadeira funciona. Tá? Ou às vezes até mais. Ela chega a R$ 30, 40, R$ 50 a ação que você comprou a R$ 7. Aí vai demorar também, sei lá, 3, 5 anos, né? Depende. Depende do ciclo de mercado. Mas vale a pena. Paciência, lembra? O que vai te dar esse percentual aí, 300, 400, 500%, 1000% às vezes de lucro? O que vai te dar isso aí em 3, 5 anos? Licitamente. Entendeu a brincadeira? Como é que é? Aqui é o momento que a ação de dividendo fica muito barata, você enche o carrinho. Tá? Ela cai menos que a de valorização, mas cai também. Quando chega aqui, você lucra, porque você comprou uma ação barata que vai proporcionalmente pagar bastante dividendo. É um excelente negócio também. Economias, negócios e mercados consistem em nada além de transações entre pessoas, e as decisões das pessoas não são tomadas cientificamente. Como eu falei, pessoas estão por trás das decisões, então por isso você tem que entender a psicologia humana.
A tendência das pessoas para excesso nunca acabará. Howard Marks. Eu coloquei isso aqui, a história se repete, porque o pessoal, meus colegas da área de história, eles não gostam de falar que a história se repete. Tá, formalmente não se repete, você tem outras pessoas em outros lugares, mas as ações são praticamente as mesmas ao longo da história. Então, por isso que você entender o que eu estou falando aqui, é você entender o que vai acontecer amanhã. Aconteceu ontem, aconteceu hoje e vai acontecer amanhã. Então, você, na verdade, entre aspas, você lê o futuro, cara. Pô, você saber o que vai acontecer no futuro é valioso demais. Você ganha dinheiro. Aqui, Okada, notamos que todas as pessoas manifestam em seu caráter dois traços irmãos, egoísmo e apego. E que nos problemas complicados há sempre interferência desses sentimentos. Eu acho excelente isso, né? As pessoas, em geral, elas são egoístas e são apegadas às coisas. O egoísmo é que faz, por exemplo, todo tipo de ruindade que você observa por aí. Egoísmo, né? Quer dizer, culto ao eu, né? Priorizar o eu em detrimento do coletivo. Então, a pessoa que vai matar, vai roubar, isso tem níveis de egoísmo, né? Pelo amor de Deus, eu estou falando que isso que explica pessoas matarem outras pessoas, roubarem outras pessoas, pensando nela, o que eu quero e acabou. Tá bom? Então, quanto mais egoísmo, pior a ação que ela vai fazer. Altruísmo é o contrário, é você é a pessoa que é capaz de sacrificar a si própria em função da coletividade de outras pessoas, né? A pessoa um nível mais elevado. Né? Apego é você, você tem lá uma televisão que você não usa mais, você poderia doar, uma cama, vai, até mais uma cama, você poderia doar, mas você não doa porque simplesmente é sua, você não quer dar. Então, isso aí seria um apego. Na verdade, tem uma ligação com o egoísmo. E na Bolsa de Valores, isso se mostra apego à pessoa que ela não vende a posição dela que está ruim, porque ela não consegue se desprender, ela é pegada. Tá? E o egoísmo é a pessoa que ouve a notícia, opa, eu vou me dar bem, e não pensa no geral, oh, meu Deus, será que o mercado está bom? Ou será que as pessoas em geral vão se dar bem? A pessoa que pensa mais ampla, ela foge das armadilhas da Bolsa. Então, por isso que eu acho que é fantástico esse escrito de Okada, lá nos anos 40, já falou sobre isso, que até hoje, eu particularmente creio que existe. Aqui o Okada ainda, peço desculpa também com o texto maior, mas vou ler para vocês que eu achei bacana, deixar não na íntegra, mas colocar esse pedaço. De qualquer maneira, em coisas como ações, devem ser aplicados somente após ter bastante folga na finança, pois assim não se abalará mesmo que abaixo o quanto abaixar. Ou seja, não é você pegar o dinheiro que você vai ter que gastar amanhã e aplicar hoje com o egoísmo, né, com a ganância, né, que a ganância também deriva do egoísmo, de você ganhar muito dinheiro. Porque se a bolsa cair, por exemplo, o ataque do Hamas a Israel, ninguém esperava. Se fosse um dia de semana, a bolsa tinha desabado. Ela desabou depois. Mas você imagina, segunda-feira você precisa pagar uma conta. Então você colocou o dinheiro antes de segunda para esperar a valorização da bolsa, ganhar na valorização e comprar o que você quer. Detalhe, muitos já falharam nisso, até o livro do Jesse Livermore fala sobre isso, tá? Pessoas que quiseram tirar dinheiro da bolsa de valores. E aí você investiu. No final de semana, pô, os caras foram lá na rave, lá, massacraram jovens, desarmados, indefesos, ninguém esperando um ataque daquele, nem Israel, né? Obviamente, infelizmente. Estava até vendo uma entrevista com o capitão de Israel, ele falou, nós achamos que o Hamas estava moderado, foi uma falha nossa. Né? Nós achamos que ele não faria esse tipo de coisa que fez. E mandou bala na galera. E aí, por que a bolsa cai? Porque não vai ter uma guerra. E ali envolve o quê? Os maiores produtores de petróleo do mundo. Se tiver uma guerra generalizada, o preço do petróleo vai desabar, isso afeta a economia. As economias vão andar menos, então os preços de tudo vão cair, porque a economia vai ficar fraca, a inflação vai subir, entendeu? Então é sobre isso aí. Você tem que investir alguma coisa que você conseguiu economizar, tem sua reserva de emergência por uma necessidade. Tá? Se você for comprar, igual eu falei da viagem, eu planejei com um ano. Um ano eu comecei a investir em ações, investi em 2, 3 que dessem da valorização, todas me deram. Se eu não tivesse dado, eu já tinha ação, já tinha valorizado, eu trocava e vendia. Entendeu? Por isso que eu fiz essa jogada. Agora, você confiar que uma ação que você vai comprar, que amanhã vai estar valorizada, em cima eu tive um ano. Em um ano eu podia gerenciar. Se acontecesse alguma coisa igual aconteceu, eu tinha tempo de me ajustar. Se fosse antes, dava mais tempo de esperar valorizar.
E, obviamente, eu não ia esperar a data para sacar o dinheiro da viagem. Eu ia vendendo aos poucos, antes com o lucro que eu fosse tendo. 50% de lucro eu vendia um pouco, 60% de lucro eu vendia outro pouco, 70% outro pouco, e assim ia. Eu ia avaliar a situação. Por isso que deu certo comigo. Eu já fiz várias vezes isso. Tá? Mas isso aí fica para um outro debate também. Outras técnicas de investimento. A gente criar um outro módulo aí, quem quiser participar, a gente discute isso aí. Entretanto, geralmente as pessoas desejam aplicar uma grande soma, apesar de não terem capacidade. Esse detalhe também, a pessoa fica com ganância, eu vou ganhar dinheiro, meu vizinho ganhou 20, 30% aí, rapidinho, então eu vou fazer a mesma coisa. É aquela questão, né, acho que até citado, eu estava até citado atrás lá, que o problema é quando o outro está tendo sucesso, você se compara, né, você fica com inveja e quer ter sucesso também. Então, para mim, sair do egoísmo e inveja, por isso que eu acho bacana o texto do Okada. Essa é que é a causa do fracasso. Isto é, quando se adquire ações, só se pensa em se dar bem, né? Na valorização, não pensa que pode valorizar. É verdade. E é muito atual isso, tá? Por favor, fujam disso. Analisem friamente o investimento. Bom, alguma dúvida? Pô, falei bastante, hein? Falei bastante. Stephanie já chamou minha atenção para não ficar falando muito. Raíssa também. Porque é muito assunto, gente. Por isso que eu peço desculpa aí. Eu falar muita coisa condensado, mesmo assim falo bastante. Alguma dúvida vocês têm, meus amigos? Então tá bom. Então a gente fica por aqui, até a próxima. Vou mandar lá no grupo, hein? O que vocês respondam para mim aí? O que vocês vão responder para mim? Tá bom? Então, até a próxima aí. Espero que não tenha ninguém dormindo aí. Até a próxima.